Na 17ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que obriga a criação de salas sensoriais para atender pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Evento realizado aqui em Campinas debateu apostas esportivas e a SAF. Estão abertas as inscrições para o Parlamento Jovem 2025, a oportunidade para os jovens estudantes vivenciarem a experiência de um vereador. E no quadro É o Bicho, você vai conhecer o Canicross, esporte que une donos e cães em corridas de tirar o fôlego. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, meio-dia mais 4 minutos. Você viu aí os destaques de hoje. Temos muitas notícias e você pode participar pelo número do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem para o 19, é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para essa foto, só vai apontar aqui, ó, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque a segunda fase de melhorias no Terminal Mercado foi concluída. Saiba agora quais foram as mudanças. Os usuários do Terminal Mercado agora têm mais conforto e proteção contra o sol e chuva. A segunda fase das obras de melhoria foi concluída. Os trabalhos começaram em novembro de 2024 e foram conduzidos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. As intervenções incluem a ampliação das coberturas nas plataformas e nas travessias de pedestres, garantindo mais segurança e comodidade para quem passa pelo local. A ampliação da cobertura trouxe uma proteção solar nessa incidência sobre a plataforma, protegendo mais o usuário que transita entre as plataformas e que aguarda o ônibus. As coberturas laterais foram estendidas em cerca de 1 metro e ganharam uma inclinação estratégica para evitar o acúmulo de água da chuva. A primeira etapa ela já melhorou a circulação interna e a cobertura entre as plataformas, além de direcionar melhor o usuário, protege contra intempéries. A área construída da cabine de controle passou de 31 para 60 metros quadrados. Além disso, a reforma contemplou a modernização das instalações elétricas e hidráulicas do terminal. Essa ampliação ela visa o conforto do usuário. A ampliação das áreas administrativas e operacionais serve para atender equipe de segurança, equipe de limpeza e agentes que trabalham no terminal, cuidando, zelando pelo local e dando informações. Advogados especialistas em direito desportivo e direito do consumidor realizaram um encontro com a imprensa sobre a nova lei das apostas esportivas, as bets, e também sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a lei da SAF. A explosão das sociedades anônimas do futebol e das apostas esportivas chamam cada vez mais atenção nos 4 cantos do país. Em Campinas, advogados que atuam nas áreas do direito do consumidor e direito desportivo falaram sobre a Bets, que não sai da boca dos brasileiros. Entre as principais medidas que passaram a vigorar em 2025 estão a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada. Além disso, agora a exigência de identificação dos apostadores por CPF e o reconhecimento facial. Uma das principais preocupações do setor e da regulamentação é a proteção da população mais vulnerável. A gente sabe que o mercado de bet, ele traz vantagens, pode trazer uma arrecadação, pode gerar empregos, mas ele também tem pontos sensíveis. E um deles é justamente a proteção de pessoas vulneráveis, pessoas como aquelas que têm uma compulsão ou uma predisposição para desenvolver compulsão por jogo, ou menores de idade, ou população mais idosa, e há todo um mecanismo de proteção que as próprias empresas de bets devem tomar para proteger ou minimizar os efeitos negativos ou impacto negativo das bets na população mais vulnerável.
Os advogados reforçam que as regras para o licenciamento devem ser observadas. O mercado das apostas esportivas no Brasil foi regulamentado em 2024, após ter ficado 6 anos numa situação de incerteza. Era legalizado, mas não regulamentado. Tendo sido regulamentado em 2024, surgiram regras para que as empresas, requisitos para que as empresas possam operar, requisitos em termos tecnológicos, em termos de conformidade, de governança, em termos de pessoas, em termos das empresas estarem localizadas no Brasil, que visam trazer uma segurança maior, tanto para os apostadores como para as empresas, para todo o setor em geral. Também os impactos no mercado e na imprensa. Nós acreditamos que o jornalismo esportivo tem um papel fundamental na conscientização desse novo setor no Brasil, a fim de conscientizar os apostadores, os usuários, sobre a real finalidade das bets, que é entretenimento, lazer e não lucratividade. Bet não é meio de vida, bet é diversão. Segundo ponto, mostrando para a população em geral que bet é uma relação de consumo, é uma atividade que sim, está prevista e está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor, e qualquer tipo de prejuízo que eventualmente o usuário ou o apostador tem, ele pode sim recorrer ao Código de Defesa do Consumidor. Bom, e a SAF, super na moda hoje no Brasil, foi bastante comentada também. Questão da transparência, modelo de gestão e os impactos no futebol brasileiro. A adoção do modelo de SAF, ela vem com investidores, né, que fazem aportes financeiros, e a gente está falando na casa de milhões e bilhões de reais, que trazem uma nova reestruturação para o clube, além de uma legislação específica, né, para esse tipo de sociedade, que determina uma gestão e uma governança como se fosse uma empresa privada mesmo, de setor privado. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 17ª reunião ordinária e os vereadores, durante mais de 3 horas, se reuniram e aprovaram 5 projetos que estavam na pauta. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora o resultado para a gente. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste. Entre as propostas que foram analisadas nesta quarta-feira aqui no plenário da Câmara, os vereadores aprovaram a proposta do vereador Eduardo Magoga, que obriga a criação de salas sensoriais em unidades básicas de saúde, prontos socorros, pronto atendimento e também nos hospitais da rede pública de saúde, para o atendimento das pessoas com TEA, que tem o transtorno do espectro autista. Durante a votação, o vereador defendeu a proposta com apoio de outros parlamentares e também justificou a importância da criação desses espaços. Um dado que eu quero trazer aqui, que muitas pessoas não entendem, é que às vezes a mãe vai levar o filho, o TEA, para fazer um atendimento de uma gripe, uma tosse, e às vezes naquele tumulto ali do pronto atendimento, a criança acaba ficando já com a crise da gripe e tosse, e às vezes também tem a crise dela ali normal, que todo autista tem. Então a criação dessa sala é fundamental para isso, para que a criança sempre esteja num local onde ela possa ter o tempo dela, o jeito dela, para ser atendida pelo médico. Então esse é o ponto mais positivo desse projeto. Eu acredito que os parlamentares dessa casa vão aprovar, e é uma grande vitória aí para as mães ativistas e para todo mundo que tem um TEA em casa. A Câmara também aprovou em turno único o projeto de lei do vereador Luiz Iabico, que inclui no calendário oficial do município o evento cultural e gastronômico Mostra Japão Festival Japonês, que será realizado anualmente no mês de agosto. Durante a discussão, o projeto recebeu o apoio de diversos parlamentares, inclusive da vereadora Mariana Conte, que é descendente de japoneses. O vereador Iabico defendeu na tribuna a importância desse evento na cidade. É importante que ela esteja no calendário do município, para que ela seja visível a todos, para que essa atividade possa atrair mais gente para conhecer um pouquinho
da cultura japonesa aqui em Campinas, onde é mostrado ali tanto a culinária como dança, música e outras atividades culturais. Com muito orgulho também que pude assinar conjuntamente e quero também desejar aqui que, na verdade, agradecê-lo, parabenizá-lo e desejar um ótimo trabalho, porque o reconhecimento da comunidade japonesa, que tanto fez para construir esse país, a nossa cidade, é muito importante. E a gente lembra que o resultado completo das discussões da Câmara você pode acompanhar no site campinas.sp.leg.br. Tá certo, muito obrigado a nossa repórter Mirna Abreu. Lembrando que você também pode assistir na íntegra a 17ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. E a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei complementar de autoria do prefeito que altera uma lei complementar de 2023 que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas a contratar plano de medicamentos para os servidores públicos ativos e inativos foi debatido em audiência pública aqui na Câmara. A Câmara de Campinas, por meio da Comissão de Constituição e Legalidade, realizou a 8ª audiência pública para debater o projeto de lei de autoria da Prefeitura, que altera a Lei Complementar número 415 sobre o plano de medicamentos para servidores públicos ativos, inativos e pensionistas. A audiência foi presidida pelo vereador Otto Alejandro. É um benefício muito importante aos servidores inativos, ativos e pensionistas, né? É um valor de R$ 104,00 que vai ser pago diretamente para essas empresas credenciadas, que eles não vão ter um limite de medicamentos para poder retirar. Então, quer dizer, vamos dar um exemplo, vai ser descontado, vai ser creditado essa empresa R$ 104,00, só que, vamos lá, o servidor, ele precisou do medicamento, gastou ali R$ 600,00 no mês, a empresa vai ter que fornecer esses R$ 600,00. Então é um benefício que vem para poder ajudar aquelas pessoas que realmente precisam e gastam muito com medicamento. A lei que prevê alteração pelo projeto autoriza a Prefeitura a contratar um plano de medicamentos para servidores públicos que recebam proventos e pensões cujo valor não ultrapasse 3 vezes o piso salarial dos servidores do município. O secretário municipal de Justiça fez parte da mesa e tirou dúvidas do público que compareceu. Há uma demanda do sindicato de implementar esse plano de medicamentos para os servidores e a gente tem dado todo o suporte para que essa demanda se concretize. Foi feita uma primeira alteração, uma primeira criação legislativa, vamos dizer assim, que criou o plano de medicamentos e permitiu a contratação por meio de licitação. Essa forma de contratação não se demonstrou viável na prática quando o processo licitatório foi implementado. E esse projeto de lei, ele, ao mesmo tempo que ele corrige o valor do que seria esse plano de medicamentos, também ele permite a contratação, além da licitação, também uma outra forma de contratação que é um plano de credenciamento. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade reforça a importância da ampla divulgação para que todos tenham conhecimento. Inclusive, nós aqui como fiscalizadores, nós vamos estar cobrando a Prefeitura para que dê a total transparência a todos os aposentados, os pensionistas, os ativos, para que eles fiquem tranquilizados e entendam que esse benefício veio para poder ajudar todos. 12:00 mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque as escolas interessadas em participar da 7ª edição do Parlamento Jovem devem fazer a inscrição até o dia 8 de abril pelo site da Câmara. O processo eleitoral ocorre nas próprias escolas e as plenárias acontecem aqui na Câmara, como prevê a atividade parlamentar. O Parlamento Jovem da Câmara de Campinas é um programa de formação política cidadã, sem viés político-partidário, que aproxima os estudantes do Poder Legislativo Municipal através da vivência de todo o processo eleitoral de um vereador, passando pela campanha, eleição, posse e função legislativa, nos moldes reais da atividade parlamentar. Por ser a 7ª edição, já é uma demonstração de que esse é um programa que foi muito bem aceito, né, pelas escolas,
tanto públicas quanto privadas do nosso município. Aliás, esse programa é uma referência da Câmara de Campinas, através da Elecamp, que tem sido procurada por outros municípios e foi até reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado como uma iniciativa importante, né, de estímulo à cidadania, de apoio às escolas na formação cidadã dos estudantes. As inscrições para participar do processo deste ano já estão abertas. A gente quer aproveitar esse momento para convidar as escolas, né, que têm interesse para que se inscrevam, já que também temos um número limitado, né? São 33 vereadores, portanto até 33 escolas. A gente tem praticamente esgotado as vagas, porque a repercussão para dentro da escola, e também não só no ambiente escolar, mas para os alunos que participam, tem sido fantástico. É algo que marca a vida desses estudantes. Até 8 de abril, as escolas municipais, estaduais e particulares interessadas deverão se inscrever no programa. Já disparamos os e-mails, né, de inscrição. No site da Câmara vocês encontram lá o formulário com a possibilidade de inscrição e o calendário de todas as atividades. Ainda nesse primeiro semestre nós vamos fazer toda a formação desses alunos, eles virão até a Câmara para conhecer todo o funcionamento da casa, para aí assim tomar posse e participar das plenárias. Quem coordena o programa é a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campinas, que tem o objetivo de ampliar a troca de informações, aprimorar a atividade parlamentar e aproximar o saber político da população. A Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, para nós é quase que a menina dos olhos da Câmara. Ela tem desenvolvido uma série de ações que se tornaram também motivo de reconhecimento e até premiação por parte da Câmara. O Parlamento Jovem é uma dessas ações, que é feita com muita dedicação, com muito carinho pelas nossas pedagogas, por toda a equipe, não só da Elecamp, mas também das outras áreas da Câmara, que se preparam e se organizam para receber esses alunos. Apesar de apenas 2 representantes, toda a efervescência das campanhas são vivenciadas dentro da própria escola. A posse dos eleitos e as plenárias com os jovens parlamentares ocorrem na sede da Câmara dos Vereadores. Então virá da escola, da unidade que foi inscrita, um aluno e mais um suplente, um vereador e um suplente. Nós faremos depois a capacitação desses servidores, desses professores que vão se capacitar para dar toda a orientação, porque o ideal é que toda a comunidade escolar esteja envolvida nesse processo. A posse dos eleitos será ainda no primeiro semestre e depois das férias, para apresentação e discussão dos projetos, as plenárias acontecem em agosto e setembro. Nós tivemos experiências bem gratificantes, né? A primeira delas foi que há 3 ou 4 anos nós conseguimos reunir dentro do programa escolas públicas e particulares, muitas vezes com realidades muito diferentes, e esses jovens ali na faixa de idade de 13 a 17 anos, podendo discutir políticas públicas do município em realidades muitas vezes muito diferentes, né, que é uma riqueza para eles, né. A ideia do programa é desenvolver o protagonismo juvenil. E nós tivemos assim casos já, inclusive na última eleição, de uma jovem vereadora que participou do programa e depois foi candidata a vereadora. Então, a gente já tem frutos de sucesso. No programa, a gente já teve algum sucesso nesse sentido, porque eles saem daqui picados ali pelo bichinho do Poder Legislativo. A Câmara de Campinas é referência também, dentre as escolas do Legislativo, que vem aqui muitas vezes beber, né, das nossas experiências para ampliar as ações do Poder Legislativo. A Escola do Legislativo hoje é um instrumento importante, né, de valorização, de fortalecimento das câmaras municipais e do Poder Legislativo de uma forma geral. Projeto de lei de autoria da vereadora Paola Miguel, que prevê isenção do pagamento para a emissão de segunda via do bilhete único em casos de roubo ou furto, foi protocolado aqui na Câmara de Campinas. A autoria do projeto de lei complementar 19 de 2025 é da vereadora Paola Miguel. O documento, que já foi protocolado no Legislativo, prevê a isenção do pagamento para a emissão de segunda via do bilhete único em casos de roubo ou furto.
Uma medida que, de acordo com a vereadora, deve beneficiar vítimas de furto ou roubo de documentos. A gente acredita que esse impacto vai acontecer principalmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes, né, essa taxa faz a diferença na compra de um alimento ou até mesmo no acesso ao transporte público. Então, para a gente garantir, né, que a pessoa tenha acesso novamente a essa segunda via, e lembrando que na cidade de Campinas você não pode mais comprar a passagem no ônibus, né? Você precisa comprar o QR Code e isso não garante a integração. Então, para que ela tenha inclusive acesso à integração, que ela consiga ter a sua liberdade garantida de ir e vir, a segunda via sem taxa, ela é necessária e fundamental. De acordo com a proposta, a gratuidade será limitada a 2 emissões por ano para cada usuário, mediante a apresentação do boletim de ocorrência. É super importante que a pessoa, assim que ela identificar que ela foi roubada ou furtada, faça o boletim de ocorrência, mesmo que seja online ou presencial na delegacia, e apresente esse documento para conseguir ter acesso a esse benefício. Hora do nosso quadro Olha o Esporte Aí, que traz nesta quinta-feira uma modalidade aquática que é praticada com canoas ou canoagem. A partir de agora, vamos acompanhar. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, eu tô aqui no Rio Atibaia, porque hoje o tema é a canoagem. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O canoísta Isaquias Queiroz se coloca ao lado de Robert Scheidt e Torben Grael na segunda colocação na lista de atletas brasileiros com mais medalhas olímpicas, com 5 conquistas. O baiano subiu 3 vezes ao pódio na Rio 2016, com 2 pratas e 1 bronze. Em Tóquio 2020, ele conquistou a 4ª medalha e obteve o tão sonhado ouro. E em Paris 2024, conquistou mais uma medalha de prata, chegando a 5 pódios. E para falar mais sobre esse esporte, eu estou aqui com o Alexandre Campelo, ele que é instrutor guia de canoagem há 5 anos e é um dos integrantes do Capivara Canoagem aqui de Campinas. Ô Xande, a canoagem, né, a gente sabe que está ligada aos primórdios da humanidade, né? Oi Rafa, sim, a canoagem a gente tem histórico aí de os nossos antepassados aí sempre estiveram no rio, descendo o rio de bambu, toco, né? Tem alguns fundadores aí que criaram seus próprios caiaques, até como referência os clubes de futebol do passado, né? Todos, Flamengo, Remo, Corinthians, todos eles tinham características de remada também, então a gente vem trazendo esse histórico do passado, sim. Pode-se dizer que o pai da canoagem é o Rob Roy? Como que é isso? O Rob Roy, a gente ouve falar um pouco dele às vezes, que é um cara, né, um gringo, né, da Europa, que ele era um dos desbravadores aí, né, fez seu próprio caiaque, foi um dos primeiros que fez seus próprios caiaques e deu origem a várias pessoas que depois disso começaram a fazer seus próprios caiaques, remos, então ele arrasta essa característica aí de fundador aí do seu próprio caiaque, né. Antigamente os caiaques eram feitos de troncos, de madeira, e hoje em dia não é mais bem assim, né, Xande? Com a tecnologia, né, pessoal, todo o material foi inovado, né, nós temos equipamentos hoje de alta qualidade, né, e para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os posicionamentos, Rafa. Então o que é a canoagem, o que é esse esporte fascinante? Eu poderia responder um monte de coisa, que é canoagem, né? Uma pergunta bem eclética, mas eu acho que a canoagem, de forma geral, é um esporte que traz contato com a natureza, ela equilibra a mente, o corpo, né? Faz com que você trabalhe o corpo todo, né? Tem pessoas que acham que a canoagem é somente o braço, mas não é o corpo todo, né? E a gente aqui desenvolve essas características, esses atributos para que a pessoa saia daqui com uma capacidade de remada melhor do que ela chegou. E é um esporte que a canoagem pode ser praticada, né, tanto em rios, lagos ou até no mar, né? Exato. Rios, mares, lagoas, né? A canoagem ela é possível praticar em todos os lugares, né? O que difere de fato é o tipo de marcação que você vai usar, é o posicionamento, né? É entender que cada natureza, cada ambiente tem a sua leitura de rio, né? Quando a gente fala correnteza, né? Às vezes a gente viu falar do mar que as correntezas do mar puxam para dentro do mar, as correntezas do rio puxam para as laterais. Então toda essa característica é possível de remada, mas cada um tem a sua particularidade, digamos assim.
E na canoagem, né, pode-se usar tanto a canoa quanto o caiaque? Canoa, caiaque, tem gente que usa barcos de madeira mais antigos, ou até mesmo os barcos de fibra, né? Então, sim, é possível sim, Rafa. Qual que é a diferença, né, de remar uma canoa para remar um caiaque? É o posicionamento? Como que é a posição? Basicamente a canoa tem alguns tipos de canoas, né? Canoas havaianas, por exemplo, pessoas que uma quantidade maior de pessoas estão na mesma embarcação, né, onde você fica de um lado único, o remo é uma única pá, então a pessoa rema exclusivamente de um lado, né? Então isso é um pouco mais característico das canoas, que aí você tem uma postura um pouco mais alta, né? Às vezes a gente vê nossos campeões aqui com o pé lá na frente, ele já está num caiaque um pouco diferente, às vezes é um caiaque oceânico ali, mas ele posiciona o pé para fazer a remada, mas sempre de um lado. Às vezes ele até troca, mas é uma pá única, né? Diferente da canoagem, que nós temos os remos com pá dupla, né? Onde você rema esquerda-direita para ter sempre esse equilíbrio. E é possível competir em caiaques individualmente, em dupla e até em quartetos, né? Sim, hoje a gente fica bem feliz porque até nas Olimpíadas, nos últimos anos, né, foram anexados novas modalidades de canoagem, né? Aí a gente tem extremo, slalom, né, de velocidade, e pode sim equipe, sozinhos, e tem bastante opções aí para quem quer se aventurar aí tentando tirar alguma medalha, por exemplo, aqui no Brasil. Você falou das modalidades, né, das categorias. Existem várias, né? Quais são as diferenças delas? Você falou do slalom, da velocidade, né? Tem também a de turismo, né? Qual que é a diferença de uma para outra? Aqui no nosso forte, na Capivara, nós fazemos as canoagens de turismo, tá bom, Rafael? A gente tem esses caiaques que são abertos, né? Onde a pessoa fica sentada no caiaque, mas ela fica mais segura porque ela não está presa no caiaque. Talvez lá no fundo a gente tenha alguns exemplos ali. O PH lá está remando, é um caiaque fechado, né? É um caiaque onde ele rema extremo, né? Então ele fica com o caiaque preso ao corpo, na cintura, usando um saiote, né? Então se trabalha muito mais o quadril nesse tipo de modalidade, mas no caiaque aberto, onde o turismo, a pessoa fica mais solta, mas ela tem que estar totalmente preso com o pé. Enfim, são aspectos diferentes da remada, usando o corpo de uma forma diferente também. Nas Olimpíadas a gente tem slalom, a gente tem a velocidade, a gente tem o extremo, como eu comentei, e todos eles basicamente são para descer as corredeiras, fazer o contorno entre os obstáculos, e aí considera-se tempo, considera se você está sozinho, considera se você está com mais pessoas, e aí eu posso dizer que o Brasil tem levado e representado com muito êxito. E quais são os principais fundamentos da canoagem? Tem um jeito certo, específico de remar? Como que é? Eu vou dar um brief ali, que é um pequeno resumo ali de como se posicionar dentro do caiaque, como segurar um remo, como não deixar o tronco, a lombar se perder ali no caminho para que evite dores, lesões, né? Mas sim, Rafa, tem todo um posicionamento correto e como remar, como se posicionar, e é exatamente isso. Pessoal, como o Xande citou, antes de entrar no rio sempre tem as instruções, então vamos ouvir. Vamos lá, Rafa. Primeiro a gente entra no caiaque, tá bom? A gente tem que entender que no caiaque tem alguns fincas-pés, que a gente chama eles para fincar o pé mesmo, tá? O objetivo é esse mesmo. Não é legal que esteja totalmente solto aqui, porque senão você vai escorregar para dentro do caiaque. E não é legal que esteja totalmente dobrados as pernas, né? Então você vai encontrar o meio termo, onde esteja firmado, a coluna, postura correta, né? Esticada. Eu falo bastante que a remada, eu vou fazer um movimento, Rafa, cuidado que eu posso bater em você, mas a gente coloca o remo na cabeça, abre os braços, fecha 90 graus, olha para o remo, vira a pá. Essa é a minha remada, pelo meu tamanho. E cada um vai ter a sua remada, mas é assim que se encontra. Então eu estou com o pé firme, eu estou com a minha postura preservada, não estou dobrado, estou aqui. E aí a minha remada, a gente fala que o braço que está em cima, ele vai empurrar. Muita gente acha que a remada é só esse braço que puxa, e não é. É uma combinação, ó. Eu faço um conjunto de remadas. E aí é só o braço? Não, não é só o braço. O corpo entra junto, ó. E se eu não parar, eu vou cair na água. Depois dessas instruções, então, bora pra água. Fala galera, agora eu tô aqui com o Rafael Falsetti, mais conhecido como PH. PH,
há 8 anos você entrou no mundo da canoagem, como que foi isso? Exatamente, eu comecei a remar em 2016, sempre tive vontade, sempre admirei, sempre pesquisei a respeito, até que eu tive a oportunidade de comprar um caiaque e eu comecei a remar aqui mesmo no Rio Atibaia, no caso lá em Souzas. E depois sua vida mudou, como que foi? Com certeza, eu fiz uma série de adaptações na minha vida em prol da canoagem, como fazer uma dieta mais específica, exercícios mais específicos, ter uma regularidade nos treinos, isso me ajudou muito. E hoje, qual categoria da canoagem que você pratica? Hoje eu pratico o caiaque extremo, porém eu comecei no caiaque turismo, que são esses caiaques que nós temos aqui, que nós vamos apresentar, né? Então eu comecei como algo mais para conhecer o rio, para ter um contato com a natureza, algo mais tranquilo. A coisa começou a evoluir e eu comecei a ter o interesse em descer corredeira, né? Descer corredeira, cachoeira, que é similar ao que a gente faz no rafting, porém com o caiaque. E para você, o que é o mais legal da canoagem? Contato da natureza, com certeza. A questão de fluir com o rio, né? Quando nós estamos fazendo uma descida, a gente está fluindo junto com o fluxo. O contato da natureza, novamente, eu sempre reforço isso, é o que mais me chama a atenção nesse esporte. Pessoal, se o PH há 9 anos entrou para o mundo da canoagem, o Evandro, que está aqui do meu lado, entrou há pouco tempo. Como que foi isso, Evandro? Por que você entrou para esse mundo da canoagem? Bom, entrei para o mundo da canoagem, primeiramente por ter esse privilégio de morar praticamente aqui na beira do rio, né? Então eu quis explorar também ao máximo que eu pudesse, me desconectar daquela loucura, daquele caos que é o dia a dia na cidade, e tive a oportunidade, graças a Deus, de estar podendo desfrutar desse esporte. Entrei na canoagem através de um acampamento que nós fomos fazer em Socorro. Esse acampamento em Socorro, ele nos proporcionou também uma vista com fundo para o rio, e lá é um lugar onde o esporte já é muito forte, né? Eu tive a oportunidade e fiquei apaixonado pelo esporte, e assim tenho seguido, sem planos de me desvincular, e somente cada vez mais mergulhar de cabeça. A paixão foi tanta que hoje em dia você vive da canoagem, você é guia instrutor de canoagem, é isso? Isso, eu sou instrutor de canoagem aqui no Capivara, né? E a gente tem alguns projetos também, que são os projetos de limpezas do rio, um projeto sendo os olhos de cegos, enfim, deficientes visuais, né? E a gente tem esses projetos sociais aí. E para você, o que é o mais legal assim da canoagem, né? De ter esse contato com a natureza, da questão da saúde, do esporte? Bom, primeiramente tá vendo o rio de outros olhos, não só como um espectador que chega na beira do rio, tá desfrutando realmente desses braços que proporcionam o rio, enfim, é um sentimento assim, sem igual. Esporte aí! Meio-dia mais 35 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora do nosso quadro É o Bicho, para você conhecer o Canicross, que é um esporte que une os donos e os cães em corridas de tirar o fôlego. Fique ligado para ver como essa modalidade está conquistando cada vez mais adeptos. Tem uma coisa que a gente ama aqui neste quadro, são nossos amigos de quatro patas. Hoje no É o Bicho você vai conhecer uma modalidade que mistura exercícios e diversão, tanto para o tutor quanto para os cães, o Canicross. Bora conhecer? O Canicross é uma modalidade que nasceu na Europa e vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. A categoria consiste em correr em trilhas ou terrenos variados, sempre conectado ao cão por um equipamento específico, garantindo segurança e conforto.
O esporte não só melhora o condicionamento físico do tutor, mas também traz inúmeros benefícios para o cachorro, como estímulo mental, gasto de energia e fortalecimento dos músculos, mas nem todos podem praticar. Tem algumas restrições para a prática desse esporte. Então, os cães braquicefálicos, né, das raças braquicefálicas, que são Pug, Bulldog, Shih Tzu, eles têm o focinho muito achatadinho, então eles já têm uma dificuldade de respiração, uma dificuldade de trocar o calor, então eles acabam se aquecendo, tendo hipertermia muito mais fácil, então não é aconselhável. Cães muito pequenos também, como o Chihuahua, Pinscher, qualquer cão pequeno, eles não têm uma estrutura óssea adequada, eles são mais frágeis, então pode acontecer de ter quebrar mesmo, queda, problemas articulares, então também os pequenos não podem. O canicross é uma prática mais voltada para cães de médio a grande porte. Cães como o husky siberiano, malamute do Alasca, esses cães que seriam para ser de lugares frios, não é contraindicado, mas tem que ter uma atenção ainda maior com relação à temperatura. Eles são menos resistentes ao calor. Filhotes também não pode, tem só depois de 1 ano e meio, 2, porque eles estão desenvolvendo, os ossos ainda vão crescer, as articulações ainda não estão formadas, né? Então também pode prejudicar até o crescimento, inclusive. Animais idosos também não, eles não têm, né, essa energia ainda mais, geralmente eles têm problemas articulares, né, problemas de coluna, respiratório, coração. Então o animal tem que ser jovem, não filhote, jovem e saudável para praticar. Para entender na prática como funciona o canicross, fomos conhecer a Alana, que já é adepta da modalidade junto com sua Border Collie Mirna e a Husky Arina. Comecei a correr com as minhas cachorras no meio da pandemia. Então, assim, eu precisava fazer um exercício com elas. Então, eu comecei com essa guia normal, né? Aí eu falei, nossa, tá errado. Não é possível que não tenha um equipamento correto pra gente correr. E aí eu comecei a buscar na internet, encontrei o pessoal da BR Cane e da Canicity, e eles realmente me orientaram a tudo. E assim, o estar junto com o pessoal e poder correr com as minhas cachorras, buscar novos lugares para poder correr, foi muito legal. Porque a maioria das provas que a gente faz é em trilha. E eu gosto muito da parte de correr na trilha ao invés no asfalto, né? E a gente até prioriza isso no canicross. Além de manter os cães ativos, a Alana conta que a prática tem seus desafios. No canicross, o cachorro ele tem que estar posicionado na sua frente ou no seu lado, nunca atrás, né? Ensinar ela realmente a correr na nossa frente e estar com outros cães nas provas, né? Às vezes não se dão bem um com o outro, então é sempre uma questão de alerta, sempre ficar alerta com o seu cão. É essencial usar os equipamentos adequados, como o cinto de tração para o tutor e o peitoral próprio para o cão, garantindo que a atividade seja segura e confortável. A atenção no comportamento do cachorro também é importante, principalmente em dias mais quentes, e a hidratação deve ser prioridade. Assim como para nós humanos, antes de começar qualquer atividade, a gente tem que passar por um check-up para ver se você está apto, né? Então, o animal ele tem que fazer uma bateria de exames, o veterinário tem que atestar de que realmente ele está apto a começar a fazer uma atividade física, né, de alto impacto desse jeito. Então, ele não pode ter problemas articulares, não pode ter problema de coluna, não pode ter displasias, não pode ter problema respiratório, cardíaco, né, tem que estar em boa condição física. O esporte vai melhorar ainda mais, mas ele tem que ter um animal que está saudável, em condição, tem que ser aprovado, né, pelo veterinário a começar a praticar. E como qualquer esporte, até na gente, tem que sempre começar devagar. Então, começar com corridas mais curtas e aumentando aos poucos. Se é um animal que não está acostumado nem a andar, então vamos começar aí com uma caminhada para ele começar a pegar resistência até começar a correr. Existe um cansaço normal e uma exaustão, né? Então, no cansaço normal, o tutor vai perceber que ele está ficando muito ofegante, porque assim, eles trocam o calor pela respiração. Então, até no calor, mesmo sem exercício, eles ficam mais ofegantes, né? A respiração mais rápida. Só que o tutor vai começar a perceber que está ficando exagerado essa respiração, né? Então aí é hora de parar, descansar um pouco, dar uma aguinha para depois continuar. É importante hidratar antes, durante e depois. Então, percebeu essa respiração um pouco mais, tem que parar. O cansaço, no cansaço normal, nesse caso, você parou, descansou um pouquinho, tomou uma água, ele melhora rapidinho e já está feliz querendo ir de novo, querendo continuar.
Se ele estiver já em exaustão, você pode parar, pode descansar, ele não melhora. Ele continua com a respiração ali ofegante. Tem que reparar também a cor da língua. Se a língua começar a ficar muito vermelha ou roxa, ele está entrando em hipertermia, né? Isso é muito perigoso, é um aquecimento, né, do corpo. Também, em casos mais graves, caso de exaustão, no caso, ele pode começar a ter tremedeira nas patas, pode começar a não conseguir mais acompanhar o ritmo. Se o animal está querendo parar, não está conseguindo mais acompanhar, porque ele está em exaustão mesmo, porque eles têm aí atrás do tutor até onde ele quiser, até ele não aguentar mais. Então, se perceber que ele está começando já a diminuir o ritmo, para um pouco. Tem animal que até pode desmaiar, né? Pode entrar em choque até, então tem que tomar muito cuidado. Se perceber essa hipertermia, tiver muito vermelho, respiração, tem que ir com um pano molhado, né, para jogar água no animal. Molhar um pano, enrolar para resfriar o animal e aí procurar uma emergência, caso perceba algo assim mais grave, né? A alimentação do cachorro antes da prática também desempenha um papel importante na performance do atleta. É ideal ele comer só, umas 2 horas antes, para não estar com o estômago cheio, né? Senão ele pode vir a vomitar, né? Então tem que estar alimentado, não pode estar em jejum. Mas o ideal é que ele coma 1h30, 2 horas antes de iniciar, né, a corrida. Correr puxando o tutor pode gerar um esforço adicional. Por isso, observe os sinais para garantir que o animal esteja preparado fisicamente para esse tipo de exercício. A observação constante é a chave para evitar lesões. Tem que tomar muito cuidado na onde vai fazer, né? Tem que tomar cuidado, claro, com o calor, né, também. Você não pode em horários mais frescos, né? Isso em qualquer atividade física ao ar livre. Porém, com canicross, você tem que tomar cuidado com a superfície onde você vai correr. Então, assim, não é indicado correr em asfalto, porque o asfalto, além de ser quente, né, apesar de correr de manhã ou à tarde, com esse calor, ele demora muito para resfriar. E o asfalto é duro. Então, isso vai acabar, além de machucar o pezinho do animal, ele vai forçar as articulações, porque o impacto ali não tem um impacto, né, é muito duro. Então, pode prejudicar a articulação do animal, sim, pode acontecer alguma lesão. Então, o indicado é fazer em locais que tem uma coisa mais natural, como grama, estradas de terra, trilhas específicas para isso, que não seja lugar muito duro, que não tenha muita pedra, que possa machucar, que daí força a articulação também, né? E aí, quando a gente fala de calor, é muito importante também falar que não se deve colocar um tênis no animal para ele correr. Não hipótese nenhuma. A gente tem que escolher um tênis próprio para exercício. Para eles, não pode pôr. Por quê? Como eles não trocam calor, eles trocam só pela respiração e o único lugar que eles trocam calor também é pela patinha. Então, se você pôr sua patinha, um tênis ali de corrida para ele, você vai esquentar aquilo ali, ele não vai trocar calor, ele vai ter uma hipertermia e é perigoso. Além do que a almofadinha, os coxins, né, serve para o impacto, para ele manter as articulações, para ele se equilibrar melhor. O sapatinho vai atrapalhar, ele não está acostumado com isso, né? Então vai prejudicar mais as articulações. Então seriam esses cuidados mesmo para as articulações. E o animal não ter problema nenhum articular, isso é saudável, né? A preparação do corpo é fundamental para o cão. O alongamento deve focar nas pernas e no tronco, preparando seus músculos para o esforço físico. Se o tutor aprender, né, o veterinário indicar você fazer uns alongamentos, esticar as patinhas, isso ajuda muito, com certeza, né? Então, o tutor pode até fazer junto com o cachorro ali um alongamento, seria muito aconselhável, né? Porém, se o tutor não fizer alguma coisa assim, tem que começar sempre devagar. Então, começa caminhando, vai aumentando devagar e depois começa a corrida, né? Sempre até esquentar o corpinho mesmo dele. A utilização de um arreio específico ajuda a distribuir o esforço de forma equilibrada, enquanto o tutor deve estar com tênis e roupas apropriadas, garantindo o máximo de conforto e desempenho durante a corrida. Para o tutor é muito importante que seja o cinto preso na cintura, para que ele fique com as mãos livres para correr, para ele equilibrar o corpo, para não causar lesão no tutor também. A gente tem que correr com as mãos livres, né? Para o cachorro e para o tutor, no caso, a guia elástica, ela ajuda também a não dar um tranco, nem no animal, nem no tutor, né? Por ela ser elástica. Só que tem que ser uma guia própria, resistente, para não arrebentar também no meio do exercício, né? Que é perigoso. E tem que usar também uma peitoral. A peitoral é importante, a peitoral própria também, que é mais resistente, para não forçar o pescoço. Por exemplo, o animal não pode, hipótese nenhuma, correr com uma guia de pescoço, porque ele pode quebrar o pescoço, pode fazer uma hernia de disco, pode pressionar a traqueia. Aqui tem carótida, tem vaso, então é muito perigoso fazer qualquer exercício com uma guia de pescoço, né?
Então, a importância do peitoral seria nessa mesmo. Além de observar, né, os horários de parar, o limite de cada animal, né, depois seria mais um descanso mesmo, né, voltar para casa, descansar, ir para um lugar fresquinho, né, o animal vai estar cansado, então provavelmente ele vai estar com fome, então vai ser alimentar, se ele quiser, né, e deixar o animal descansar. O tutor animal vai descansar, né, então vai lá assistir um filminho, vai deitar, vai descansar para se recuperar. Qual o seu conselho para quem quer começar um canicross? Meu conselho é imprescindível procurar um médico veterinário para realmente você ter certeza que o seu animal pode participar disso, né? Seguir a orientação para começar sempre devagar. Então, essa assim, é a minha principal orientação. Não adianta você querer participar, querer ir com o seu cachorro, mas se ele não estiver apto, vai prejudicar muito a saúde dele. Hoje eu uso o equipamento completo de canicross, que é a cadeirinha, a guia elástica e o arnês. Já participei de várias competições desde de 2020. A minha primeira corrida foi assim no meio da pandemia mesmo, com largada separada, todo mundo com máscara. Aí acabou que a parte de reclusão, né, foi acabando e a gente começou a participar de mais provas. A gente já participou da Made in Roça, de 2 campeonatos brasileiros de canicross, que ambos a gente ficou em 3º lugar. Sempre quando tem, a gente tenta participar. Mas como agora Mirmir está aposentada, não estou participando. Teve o Rock Mountain também, que a gente gostou de participar, que a gente provavelmente vai participar em outubro com a Arina, que aí ela vai completar 1 ano, que ela já pode começar a participar de provas. Aprender a respeitar o ritmo do outro e criar uma parceria é indispensável para a prática. Se possível, adquira um equipamento correto, porque ajuda muito tanto para eles não segurarem muito nosso peso e para a gente ter a segurança quando eles correm também. É imprescindível procurar um médico veterinário para realmente você ter certeza que o seu animal pode participar disso, né? Seguir a orientação para começar sempre devagar. Então, essa assim, é a minha principal orientação. Não adianta você querer participar, querer ir com o seu cachorro, mas se ele não estiver apto, vai prejudicar muito a saúde dele. Meio-dia mais 49 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora de acionar a nossa equipe que está circulando pela cidade. E agora nós vamos falar sobre a 21ª edição do Campinas Restaurant Week, o festival gastronômico que proporciona aos clientes opções de uma entrada, um prato principal, sobremesa a preços fixos, isso em diversos restaurantes. A repórter Carla Mendrô tem mais informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, vocês aí das telas. Olha, hoje o meu trabalho está melhor do que a encomenda, está saborosíssimo. Ao meu lado está o chefe Marco, e ele vai falar aqui, contar para a gente sobre a 21ª edição da Restaurant Week, que já não é mais só final de semana, tá, gente? Então tem até o dia 20 de abril, não é isso, Marco? Para as pessoas provarem essas delícias. Eu quero que você conte para a gente qual é a proposta principal desse festival. Boa tarde, pessoal. A proposta da Restaurant Week é servir um menu completo por um valor fixo, sendo entrada, prato principal e sobremesa. E montar um menu diferenciado entre almoço e janta, num valor que varia entre 50 a 70 reais para a gente, chegando até 110 em outros lugares. Legal, maravilha. E aqui eu acho que é interessante a gente falar que, assim, a gente está com uma homenagem, né? Muito especial e válida para o pessoal do norte do nosso país, não é isso? Isso. A gente preparou algumas entradas que vão trazer os elementos dessa região. Primeiro a gente começa com um palmito assado de pupunha, servido com azeite, com temperos da casa. Uma couve-flor, que está fazendo muito sucesso. E nosso carro-chefe, assim, que o pessoal
desacredita hoje é a nossa corn ribs, que é um milho crocante com várias especiarias aqui da casa. E aí temos 2 pratos principais, né? Qual é o prato principal aqui? Hoje a gente está mostrando 2 pratos. Hoje é o assado de nata de soja com um purê de cenoura que ele tem um sabor levemente agridoce e um bibimbap, que é uma mistura de legumes servido com arroz e alguns elementos que a gente encontra aqui no Brasil. E depois, é claro que tem a sobremesa, porque, né, precisa adoçar a vida. Qual é a sobremesa? A sobremesa é um cheesecake à base de castanha, que é uma castanha especialmente do Brasil, da região norte. Então a gente desenvolveu pensando nisso para trazer uma característica bem brasileira nesse menu. Maravilha. Gabriel, sabe o que é interessante a gente falar? Que essa maratona de gastronomia, né, esse festival gastronômico que acontece aqui na cidade de Campinas, em Jundiaí, ele tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Agora, pensando em uma galera que tem procurado uma comida mais leve, estão aqui esses pratos que são veganos e vegetarianos, né? Essa proposta também veio com tudo. Isso, com o Restaurante Week, ele tem essa proposta de aproximar as pessoas dos restaurantes. Elas se sentem convidadas a experimentar outros tipos de culinária, inclusive a vegana, que o pessoal que hoje vem aqui fala assim, eu não sou vegano, mas eu quero conhecer como que é isso, o que vocês fazem, quais são os produtos. E por a gente não tentar sempre imitar a carne, quem come carne vem aqui porque fala assim, quero experimentar um vegetal com cara de vegetal. E o Restaurante Week possibilitou isso para todo mundo. Bom, então eu vou nessa pegada, que eu como carne e quero provar um legumes com cara de legumes, com sabor do norte. O que você vai mostrar para mim aqui? Acho que a gente começa pelo palmito, é isso? Eu começaria pelo palmito. Estou pensando em encerrar a matéria, mas não dá. O que temos mais aqui? Couve-flor. A couve-flor a gente tempera com pimenta e também coloca um tempero agridoce para trazer texturas e sabores diferentes que se complementam nesse prato. Olha, não querendo enganar ninguém, mas olhando assim, me remeteu um frango a passarinho. Espero que os vegetarianos não fiquem chateados, tá? É só para falar que é tão bom quanto. Você que está fazendo bastante sucesso. Agora, o bibimbap, a proposta dele é você misturar os alimentos e comer um pouquinho de tudo junto na mesma garfada, né? Experimente. Vamos ver. Tá muito bom e tem uma crocância. É da folha? É da folha junto com a beterraba, que a gente deixa ela al dente para trazer essa mistura de texturas. E esse aqui é o nosso assado de nata. Ele foi desenvolvido para o Restaurante Week de 2024. A gente adaptou para essa edição e desde que a gente lançou esse prato em 2024, ele fez tanto sucesso que hoje ele já faz parte do nosso menu fixo. Eu acho que isso acontece também, né, Marco? Algumas propostas que vocês apresentam apenas durante o festival acabam caindo ao gosto do cliente e vocês conseguem manter aí no menu. Sim, muita gente acaba voltando depois que acaba o festival, pedindo por aqueles pratos, e a gente foi entendendo que foi uma demanda. Então, alguns pratos que realmente o pessoal pede mais, a gente começa a manter depois do festival. Maravilha. Bom, eu acho que eu vou de sobremesa agora, porque o Gabriel quer continuar o programa e eu quero continuar comendo. Tá ótimo, Marco. Eu agradeço por esse menu. Eu vou provar mais coisas aqui. Bom almoço para vocês, bom programa para você, Gabriel. Volto com você no estúdio. E é claro, não pode perder e conferir aí, procura qual restaurante mais fácil, mais interessante para o seu paladar. E vá conferir esse festival gastronômico super interessante que acontece em Campinas e Jundiaí, Restaurante Week. Com você, Gabriel Castro.
Olha, eu fiquei com inveja, nossa equipe aqui do estúdio também. Tenho certeza que você que está em casa também se deu muito bem hoje, a nossa repórter Carla Mendro, que já aproveitou, né, que estava fazendo aí a reportagem para a gente, passando as informações do Restaurante Week para já experimentar. E claro, quero agradecer também a disponibilidade do tempo e as informações também do Marco Tedros, que é o chefe e proprietário aí do restaurante muito bacana. Só que tem mais Jornal Câmara Notícia a partir de agora. Falamos ontem, né, da instabilidade no tempo, hoje dia chuvoso e atenção porque tem mais mudanças. Uma frente fria se aproxima aqui do estado de São Paulo, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva e pode ser moderada a forte a partir da tarde, e isso de amanhã, sexta-feira. E aí há previsão de ventania para amanhã, com risco de raios, rajadas de vento forte e até queda de granizo durante os períodos da chuva forte. E já adianto, viu, que para o fim de semana vem frio, vem queda nas temperaturas. Mas por enquanto, olha só, as temperaturas da sexta-feira já estão aqui na minha tela. Mínima de 18 graus, ao longo do dia elas sobem, né, com a presença do sol, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.